Eu não tenho mais um ponto comercial no centro da minha cidade. A única coisa que eu tenho agora são essas 4 paredes, um estoque e um único objetivo: fazer que essa operação se torne ainda maior do que era a minha loja antes. Muita gente ensina a abrir uma empresa sentado em um escritório de luxo. Eu não. Eu vou te ensinar, vou te mostrar aqui no meio do caos, no meio dessa mudança da nossa loja. Eu me chamo Yuri Ribeiro, sou dono da Açaí na Marmita há mais de 4 anos e a gente está reconstruindo a nossa empresa, a nossa marca, totalmente do absoluto zero. E se eu perdesse tudo hoje, esses seriam os 5 únicos passos que eu iria seguir para poder criar a minha empresa totalmente do zero e para mim poder começar nosso delivery totalmente do zero. E o primeiro passo é: escolha solucionar um problema existente. Não adianta nada você querer abrir um negócio só porque você gosta daquilo. As pessoas não vão te pagar pelo seu hobby, elas vão te pagar para você solucionar um problema que existe. Quando eu decido abrir açaí na marmita, eu gosto muito de açaí, então no meu caso aqui eu juntei 2 coisas: o meu amor pelo açaí e também a solução de um problema existente na minha cidade, no nicho de açaí. Então, quando eu decido abrir açaí na marmita, eu gostava tanto de tomar açaí que eu descobri que tinha um problema na minha cidade, que era açaí de baixa qualidade. Eu sentia que todos os açaí eram iguais, todos os açaí eram sem criatividade, sem sabor, não tinha aquele açaí de verdade. Então, quando eu decido migrar para o ramo de açaiteria, foi por causa de 2 motivos. No meu caso, foi realmente eu gostar daquilo, só que dentro desse nicho eu descobri uma grande dor, um grande problema que eu sentia, que era consumir um produto de qualidade e na minha cidade não tinha. Aí eu decido investir nesse ramo, nesse nicho. E 4 anos depois eu vejo um outro problema nesse meu mercado, que hoje tem uma açaiteria em cada esquina. Você vai em cada esquina que você acha uma açaiteria. Continua a maioria das açaiterias sendo de baixa qualidade, mas uma coisa que eu vi é que muitas pessoas preferem consumir o produto em casa. Elas preferem receber um bom produto no conforto da sua casa. Então eu juntei o útil ao agradável. A nossa empresa, eu estava vendo que não estava valendo mais a pena a gente continuar no ponto que a gente se encontrava, que era no centro da cidade, porque a gente tinha despesas fixas muito altas, que não estava valendo a pena. E eu vi que o nosso delivery estava crescendo cada vez mais. Então, estava vendo que no final do mês, 80% das minhas vendas eram no delivery a gente estava bombando, e na loja física a gente estava pagando muito para ter aquelas 4 paredes funcionando, e às vezes aquilo nem estava fazendo tanto sentido assim. Então eu vejo um outro problema: as pessoas querem receber um produto de extrema qualidade no conforto da casa delas. Ela quer chegar em casa, ser surpreendida positivamente, podendo assistir um filme, uma série, alguma coisa, e tá ali consumindo um produto como se ela estivesse comprada ali na hora, na loja ali, e está consumindo ali na loja. Então eu vejo esse problema e desejo migrar a minha loja física para uma loja focada 100% no delivery. É onde que eu estou vendo uma dor agora e é onde que eu quero solucionar esse problema: investir e focar 100% no delivery. E antes de eu te dar o segundo passo, eu quero que você entenda uma coisa: eu decidi documentar a minha vida empreendendo aqui para vocês. E se vocês gostam de vídeos como esse, de dicas e tudo mais, eu mostrando realmente a rotina da vida de um dono, se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, porque esse canal é novo, então, cara, você iria me ajudar demais. E uma diferença minha pra você é que há 4 anos atrás eu decidi começar, eu decidi dar o primeiro passo. E isso, quando eu comecei pequeno, eu comecei com o que eu tinha. Então a segunda dica é o seguinte: comece pequeno. Não queira, eu preciso de 50 mil para me abrir uma loja, eu preciso ter aquela máquina específica para mim começar a trabalhar, eu preciso ter aquele celular para mim começar a gravar vídeo. Cara, não, você tem que começar com o que você tem, para aí depois você ir melhorando, investindo e tudo mais. Quando eu começo a sair na marmita e tudo mais, a gente começa produzindo dentro da minha própria casa os açaís. Minha esposa fazia o açaí e eu entregava. Eu não tinha freezer nem nada, então eu comprava uma caixa de açaí, colocava no congelador da geladeira lá de casa, e eu usando aquela caixa, quando acabasse eu comprava a minha. Então o meu estoque ali era de no máximo 2 caixas. Acabava 2 caixas, comprava mais 2 caixas. Acabava 2 caixas, comprava mais 2 caixas. Até eu vi que 2 caixas não estava sendo mais o suficiente pela demanda que eu estava recebendo. Aí foi que eu comprei o meu primeiro freezer, que eu tenho ele guardado até hoje, que foi onde tudo começou. Então meu primeiro investimento foi um pequeno freezer, um freezer pequeno que cabia ali mais ou menos 10 caixas. Fui focando nisso, apenas em 10 caixas, 10 caixas, 10 caixas, 10 caixas,
E esse foi o único investimento. A minha esposa ia produzindo os açaí e eu ia fazendo as entregas. Ela ia produzindo, eu ia fazendo as entregas. E foi assim que a gente começou. Depois que a gente foi começando a fazer realmente grandes investimentos, comprando mais freezer, comprando mais estoque, investindo em ponto físico e tudo mais. Mas quando a gente começa muito pequeno. A gente começa com menos de R$ 500 de investimento. E hoje a nossa empresa vale mais de R$ 350 mil, que foi o último valuation que a gente fez. Então, o segundo passo, a segunda dica é, cara, apenas comece. Comece agora, comece com o que você tem. E depois, quando você vê que o negócio realmente está dando certo, você vai começando a investir e melhorando a sua estrutura, o seu negócio e tudo mais. E o terceiro passo é para todos os emocionados que acham que só porque começou agora já tem que ter uma loja física aí no centro da sua cidade. O terceiro passo, basicamente, é você precisar testar o seu produto antes de qualquer coisa ou antes de qualquer investimento alto. Quando eu começo a sair na marmita, eu queria saber todo tipo de feedback possível. Eu queria saber os feedback positivos, os feedback negativos, porque assim eu conseguia ver o que os clientes estavam achando, aonde eu precisaria investir mais, aonde eu precisaria melhorar, aonde eu precisaria consertar, para que eu não perdesse aqueles meus clientes e para que aqueles clientes começassem a divulgar ainda mais a minha loja. Então, para você ter noção, a gente já tem mais ou menos 4 anos de loja e a gente tem clientes que compram com a gente desde o nosso primeiro ano de loja. Isso mostra que a gente tem uma alta taxa de fidelização dos nossos clientes. Todo cliente que entra na nossa loja, ele vai continuar sendo nosso cliente, pode passar o tempo que for. E outra coisa também é que mostra que a nossa empresa não é porque vem crescendo cada dia que passa que a gente está fazendo de qualquer jeito, porque tem muita loja, muita empresa que começa a ganhar dinheiro e começa a fazer de qualquer jeito e perde a qualidade e tudo mais. A gente não, o mesmo nível de qualidade que a gente começou, a gente só vem melhorando ele. E se você não testar o seu produto, você vai fazer grandes investimentos e às vezes o seu produto é ruim, o seu modelo de negócio não está legal e você está gastando dinheiro ali para tentar fazer acontecer e às vezes o problema não está sendo nem seu investimento, está sendo o seu próprio produto que é ruim. E você pode ter certeza que o feedback do mercado, dos seus clientes e tudo mais, vale muito mais do que qualquer plano de negócio que alguém te oferecer um dia. E outra coisa que você pode ter certeza é que se o seu produto não vende de boca a boca, se seus clientes não divulgam o seu produto, não falam do seu produto, não vai ser uma fachada bonita no centro da cidade que vai fazer você vender aquele seu produto. Para o seu produto ser bom, ele começa a se divulgar sozinho, ele começa a se vender sozinho. E depois, se você achar necessidade, você faz a migração para o centro da sua cidade, para o negócio físico ou algo do tipo. Mas, que nem eu falei, teste primeiro o seu produto e valide ele antes de você fazer grandes investimentos. Cara, o quarto passo é o mais delicado e eu acho o mais complicado. Por quê? Porque você empreender no Brasil é muito difícil. Você querer empreender no Brasil é você ter duas sociedades, o governo e os seus fornecedores. Então, se você não entender os números do seu negócio, não entender como que faz ali uma contabilidade, como gera os números, como você vê faturamento, lucro, margem e tudo mais, quanto que custa aquele copo de açaí antes de você vender, se você não entende isso, você quebra muito rápido. E se você não souber o custo de cada centavo, você pode faturar muito e mesmo assim não ter R$ 1 de dinheiro no seu bolso. E cara, no Brasil é muito complicado, porque a gente não tem um ensino nas escolas que nos faz apaixonar por empreendedorismo, por contabilidade, por números, gerir essas coisas e tudo mais. Isso você vai aprendendo com a vida, com cursos que você vai fazendo depois, vídeo no YouTube, querer realmente aprender. Por exemplo, eu nunca gostei de matemática, eu nunca gostei desses de exatos, essas coisas, mas quando eu decido ser um empresário, um empreendedor, abrir o meu negócio, eu precisei gostar de números, gostar dessas coisas, porque eu precisava ter tudo isso na ponta do lápis, ter noção de tudo isso, para saber se minha empresa está crescendo ou não. E foi colocando tudo na ponta da caneta ali, anotando, vendo número, margem, porcentagem, as coisas tudo, vendo realmente essa parte mais contábil, mais de números, contas e tudo mais, que me permitiu fechar um ponto físico que eu tinha há mais de 3 anos no centro da minha cidade e focar e investir 100% no delivery. Foi os números que me mostrou, olha Yuri, às vezes a loja física ela tá mais te dando um prejuízo financeiro do que colocando dinheiro no seu bolso. Às vezes a loja física só tá legal para alimentar o seu ego, mas a sua carteira quem tá alimentando é o delivery. Então, tipo assim, foi ela que mostrou, olha, você pode fechar a loja tranquilo, que você ainda vai continuar faturando bem, porque 80% das suas vendas já vem do delivery. Então, você não vai sofrer com as vendas que você vai deixar de vender na loja física ali e tudo mais, porque você já tem
uma despesa muito alta de manter as portas abertas, com funcionário, aluguel, as despesas fixas e tudo mais. Então foi querer entender mais os números, ser mais transparente nessas partes de números e tudo mais, que fez eu fechar a porta e vim pra cá pra uma estrutura focada 100% no delivery muito mais tranquilo. Cara, e o quinto passo é você saber preparar a sua cabeça e a sua mentalidade. Ninguém te ensina a você ter que tomar decisões importantes no meio de um caos. Empreender basicamente é amadurecimento e disciplina. E se você não estiver estômago para você aguentar dias de caos, dias difíceis e tudo mais, e mesmo assim ter que tomar grandes decisões importantes na sua empresa, na sua vida pessoal, você não aguenta. Por exemplo, nesse período, a gente está tendo que devolver um ponto físico, preparar esse ponto físico para devolver. Ao mesmo tempo, a gente está tendo que arrumar esse outro ponto aqui, né, que vai ser focado no delivery. Fora isso, a gente precisa ainda continuar dedicando na parte da loja, nos produtos, em vender e tudo mais. E ao mesmo tempo, você tem outros problemas pessoais também para poder gerir, os problemas de tempo, problemas que você não consegue controlar, e mesmo assim você tem que estar com a cabeça boa todos os dias para você tomar boas decisões. E uma coisa que eu falo, claro, não querendo comparar e tudo mais, mas uma das principais diferenças do CLT para um empreendedor, eu tô falando empreendedor pequeno, não tô falando esses grandes empresários e tudo mais, eu tô falando empreendedor pequeno, tipo eu e tudo mais, que uma das principais diferenças minha para você, por exemplo, que você sendo CLT, beleza, você tem um salário ali que às vezes não condiz com o que você faz e tudo mais, às vezes é um salário pequeno, um salário mínimo e tudo mais. A gente sabe que viver no Brasil com um salário mínimo é muito difícil, mas você tem aquele seu salário, mas você tem o seu 13º, depois de 12 meses ali você tem umas férias, você tem um fundo de garantia, você tem, tipo assim, um pouco mais de segurança. Por exemplo, se sua empresa que você está trabalhando se vende bem, você está recebendo, se vende mal, você tem que receber de qualquer jeito. Cara, se amanhece um dia com o tempo nublado, chovendo, frio e tudo mais, eu já fico chateado, porque eu sei que esse não vai ser um dia propício de venda. Porque dias frios, com chuva e tudo mais, cara, ninguém quer tomar açaí, sabe? Cai muito as nossas vendas. Então, tipo assim, para você ter ideia, o empreendedor, ele dorme com a cabeça quente e acorda com a cabeça quente. Você precisa lidar, precisa gerir tudo isso para você não ficar doido. E, cara, antes de finalizar, a única coisa que eu tenho que te dizer é comece agora com o que você tem. Porque a perfeição, ela é apenas uma desculpa do preguiçoso. Vocês veem, eu deixei um ponto físico no centro da minha cidade, em um dos principais centros da minha cidade, na avenida, um ponto já bonito, todo arrumadinho. Eu decidi fechar ele e mudar para um lugar mais reservado, um lugar mais escondido, para poder crescer novamente do absoluto zero. Recomeçar, reconstruir, mudar meu modelo de negócio. O negócio já estava funcionando, eu decidi mudar ele, então eu tive essa coragem. Então, cara, comece com o que você tem hoje. Para hoje eu estar aqui, há 4 anos atrás, eu tive essa decisão de começar. Eu tive a decisão de sentar no computador, ver o que eu iria fazer para arrumar mais uma fonte extra, uma fonte de renda para minha vida. E hoje ela virou minha fonte principal. Então eu não esperava que isso iria acontecer. Mas para me chegar até aqui, eu tive que ter o culhão de começar, de passar por dificuldades, desafios e tudo mais. E hoje aqui na nossa cidade a gente é um dos maiores no quesito açaiteria, sabor, qualidade e tudo mais. E se você gostou desse vídeo, dessa aula e tudo mais, me dê o seu feedback aí nos comentários, que nem eu falei, quando lá no açaí, quando a gente começou, eu queria saber o feedback dos meus clientes, para mim saber o que eu precisava melhorar. Aqui no canal é a mesma coisa, eu quero saber o feedback de vocês, o que eu tenho que trazer, o que eu tenho que melhorar. E lembrando que é o vídeo de dono, então vocês vão ver todos os bastidores, todos os perrengues, todas as coisas boas, coisas ruins que o dono passa, que o dono vive, entende? Então deixa um like, se inscreve no canal, um forte abraço e até mais.